Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando aqui mais um webinar nesta quinta-feira, dia 6 de maio, conhecido também como Dia Nacional da Matemática. E hoje a gente também tem uma pessoa importante aqui, uma palestrante, Nicileia Queiroz. Ela que é professora, formadora e escritora. Cileia, todo seu esse momento. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui e espero poder contribuir de alguma forma dentro dessa área, né? Já estou contribuindo, mas espero poder contribuir ainda mais e agradecer a presença de todos vocês aqui, certo? E assim, na verdade, aqui a gente vai fazer uma roda de conversa também, não vai ser uma coisa tão formal. Eu espero a participação de vocês aí pelo chat, quem quiser ir perguntando alguma coisa, falando alguma coisa. Se não quiser falar no microfone, falando assim com a gente pelo microfonezinho, você pode ir aí no chat e falar com a gente, tá certo? Eu quero agradecer ao Bruno e ao Eldel, nome meio complicado, né? Todos os envolvidos na matemática parece que tem um nomezinho um pouquinho complicado. Ao nosso amigo Bruno aí pelo convite para estar aqui com vocês. E justamente caiu em uma data muito especial, que até quando ele falou a data a gente nem tinha relacionado, que seria no Dia Nacional da Matemática. Então, nada mais justo que ser um dia tão especial para a gente falar dessa disciplina. Certo, gente? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu vou começar aqui a apresentação. Não vai ser uma coisa chata, tá? Vocês não vão ver muitos números. Bruno, aqui de professor, eu tenho dois professores que trabalham comigo, tá? A professora Meirinha, se eu não me engano, e tem o professor Alessandro. Tem algum outro professor, além do nosso Tem amigo sim, aí, o Cileia. Edel? Tem o Tem, Eda Guilherme, que é irmão do Eda também, professor da UNEAL, de Física. certo? Então, gente, olha só, nossa tarde de hoje não é assim exatamente para a gente focar somente nos números. Quando se fala em matemática, a gente já relaciona que vai ter contas, que vai ter desafio, que vai ser uma coisa meio chata e meio difícil de absorver e de entender. Então, falando um pouco sobre o tema que a gente escolheu para falar nessa tarde, né? Nós temos aí, ó, as práticas e os desafios da matemática dentro de um ensino exploratório. Essa palavra, exploratório, para vocês, eu quero vocês interagindo aí comigo. Essa palavra, ensino exploratório, vocês acham que ela está relacionada a quê? Eu quero vocês conversando aí comigo pelo chat, o que é que vocês acham, eu quero a participação de vocês. Tem algumas alunas aí, minha, muito obrigada, tá? Eu gostaria que vocês falassem alguma coisa, até o Bruno, o Edel também, os professores. Lembrando que aqui não é uma aula, tá? Onde só os nossos alunos aqui vão falar. Eu quero a participação de vocês aí, dos alunos, dos professores, de todos que estão envolvidos aqui. Abertamente e sem medo de errar, tá? Vamos lá? Só o professor Edel que respondeu até agora. Investigação matemática. O que mais? Cadê a participação de vocês? E não esqueçam, tá? Quem puder, deixa a câmera ligada, permanece com ela ligada. Nesse momento, eu quero que vocês esvaziem a mochila de vocês. O que é esvaziar a mochila? É deixar toda a informação que você já tem de lado e se entregar esse momento agora para adquirir novos conhecimentos, mesmo que seja alguma coisa que você acha que você já tem todo o conhecimento, né? Mas sempre tem espaço para aprender mais alguma coisa. Vamos lá, gente. Interagir aí, Bruno. O que é que você acha que está relacionado? Cadê o pessoal participando? Estou sentindo falta dessa participação de vocês. O chat está parado, ninguém está conversando. Se alguém quiser, pode ligar o microfone para falar, se não quiser escrever. Investigativa, muito bem, professor, eu acho que é professora também, né, Mônica? Investigativa, o que mais?
responder, professora. Vamos lá, gente. Cadê a participação? Aí eu falo para os professores. A gente cobra tanto dos nossos alunos a participação, e quando chega na hora da gente participar, a gente não participa também, né? Temos que participar. Esse momento é de todos. Alguém, se quiser, pode ligar aí o microfone. Eu preciso da participação de vocês. Tiago, quer falar, Tiago? Tá com o microfone ligado, pensei que queria falar alguma coisa. Pois vamos lá, gente, para a gente não perder muito tempo. E como fala aí na outra partezinha aí do tema, tem assim, ó, como enxergar o lado oculto da matemática. Então, gente, o ensino da matemática, ele não se resume apenas a números e a cálculos e aquela matemática chata que a gente só vê um monte de número e de cálculo e fórmulas que a gente acha que aquilo ali é um bicho de 7 cabeças. O estudar matemática vai além disso. Vocês precisam ser curiosos, serem atrevidos, a palavra é essa, e participativos também. Quando eu falo a palavra curiosos, vocês têm que buscar o conhecimento daquilo que vocês estão tendo dúvida, tá? Então, aos que participaram, muito obrigada. Aos que ficaram pensando, mas ficaram com vergonha de debater aqui com a gente, deixa essa vergonha de lado. Eu quero vocês participando e debatendo, porque a partir de hoje, certo? A mente de vocês vai estar aberta de uma forma diferente para a matemática. Pode passar, viu, Bruno? Por favor. Então, vamos lá. Nós temos aí qual é a importância da matemática? Por que a matemática ela é importante para a nossa vida? Eu costumo sempre falar para os meus alunos e para as pessoas que conversam comigo, voltada a essa área, por que eu escolhi matemática para a minha vida, por que eu atuo nessa área. E eu chego sempre à mesma conclusão, que eu não posso viver sem a matemática, assim como nenhum de vocês que estão aqui, né, e no mundo, pode viver sem a presença dessa disciplina que é a matemática, porque ela está presente na nossa vida, independente de nós estarmos dentro de uma sala de aula ou não. Só vai mudar porque a gente vai precisar usar as fórmulas para resolver alguns problemas, mas que esses probleminhas, eles aparecem sempre na nossa vida, e que muitas vezes a gente não identifica a que parte de conteúdo ele faz parte, né? Então, eu coloquei aí para vocês, ó. É uma matéria importante, pois contribui na resolução de problemas, não só no papel, não é o probleminha didático, aquele probleminha da sala de aula, não. Mas mais de situações cotidianas da vida. Com a matemática, nós aprendemos a ler o mundo, decifrar, refletir, raciocinar, pensar com lógica e coerência. Gente, a partir do momento que você realmente se entrega a querer ter o conhecimento matemático na tua vida, você está decifrando, você está refletindo, você está usando o raciocínio, você está usando a lógica e você está usando a sua mente. Eu costumo dizer que a matemática ela é tão importante porque ela abre a nossa mente para todo o conhecimento, para toda a área do ensino. Por quê? Quem poderia me ajudar aí? Eu gostaria que vocês... Bruno pode participar, viu, Bruno, também. Todos vocês aí podem participar. Eu quero a participação de vocês, porque aqui hoje eu quero vocês debatendo comigo o assunto. Eduarda também, os alunos aí. Não vale nota, mas isso aqui é para a vida de vocês. Uma aprendizagem que vocês vão levar para o resto da vida. Nós temos uma professora aqui também, aqui da rede pública, aqui de Palmeira, que é a Janice. A gente nem apresentou de onde era, né, Bruno? Ou você falou que eu perdi a apresentação? Terminei esquecendo, professora, desculpa. Faz parte. Olha só, gente, o Bruno, ele é de Rio Largo, não é isso? E se você é de Palmeira dos Índios, E eu aqui de correto? Palmeira dos Índios. E nós nos conhecemos a partir aqui das redes sociais, em plena pandemia, onde a curiosidade me chamou a atenção quando lançaram na internet desafios matemáticos,
E quem me conhece sabe que eu sou curiosa e quando falo em matemática eu me atrevo e vou com tudo, né? E eu achei interessante e comecei a participar de um debate, de umas questões aí que eles lançaram. Se eu não me engano, eram 10 desafios, não é isso, Bruno? Isso. E a gente tinha um tempo para responder, e quem respondesse primeiro ia tendo uma pontuação para ganhar alguns prêmios. Então, assim, quando você quer realmente conseguir alguma coisa, você tem que ir atrás, você tem que correr e ir atrás. E essa pandemia, ela nos possibilitou ter contato com pessoas de outros lugares, né? Eu não estou visualizando aqui, mas como eu falei para vocês, a gente tem aqui na sala um amigo da gente também, dos Estados Unidos, que eu também conheci agora durante o período de pandemia. E ao invés de ficar fazendo besteira, né, ou então chorando e lamentando, lógico que isso faz parte da vida, mas eu decidi aprender mais um pouco sobre a matemática e sobre a educação. Então, eu comecei a fazer novas amizades e eu estou aqui, na rede do Bruno agora. E agora, para ele se livrar aí, o pessoal, vai ser meio complicado, porque se está voltado à matemática, eu não fujo de jeito nenhum. Então, gente, é isso. A importância da matemática é porque ela está presente na nossa vida. Não tem como vocês fugirem de jeito nenhum. Então, se uma coisa ela vai estar do nosso lado, nada mais justo do que a gente começar a gostar e aceitar a presença dela. Porque quando a gente aceita, vocês já ouviram um ditado que diz assim, aceita que dói menos, né? Então, quando a gente aceita essa disciplina como algo prazeroso e algo gostoso de se aprender, ela passa a ser mais gostosa realmente e mais fácil de ser compreendida, tá? Pode passar, Bruno. Outra pergunta que eu lanço aqui para vocês. Qual é sua finalidade? Qual é a finalidade da matemática, afinal? É só vocês ficarem em uma sala de aula, sentado e aprendendo fórmulas, ou ela tem outra função? Então, eu falei agora há pouco para vocês um pouquinho sobre isso, e nós temos aí, ó, a matemática não é apenas para resolver problemas, ele serve para desenvolver em cada um de nós a capacidade de abrir nossa mente para toda a área do conhecimento humano. Parece um joguinho de mentira, né? Assim, ela está falando porque ela é da área de matemática e para ela está só engrandecendo a matéria dela. Mas não é isso, certo, gente? A matemática, ela tem uma importância fundamental realmente na nossa vida, tá? Então, assim, ela desafia a gente. Quem aqui nunca ficou na frente de um probleminha matemático se batendo até chegar a um ponto de dizer bem assim, eu não vou continuar, eu desisto. Isso não é para mim. Eu acredito que todos aqui já passaram por essa fase de se deparar com um probleminha e, de repente, usar essa frase, eu desisto, não vou continuar. Só que tem alguns que, mesmo falando que desiste, eles não vão desistir, porque eu sou uma delas. Se eu me deparo com algo um pouco, vamos dizer assim, um pouco impossível para mim, aí é que eu tenho mais curiosidade em tentar descobrir, porque quando eu mandava os resultados dos meus desafios para a equipe aqui, eu ficava ansiosa para saber se realmente eu tinha acertado, se eu tinha errado alguma coisa, onde era que eu tinha cometido erro, para que eu pudesse não cometer novamente esse erro. Então, esse movimento que a gente faz de insistir para resolver alguma coisa, a gente leva para a nossa vida em todos os sentidos, tá? Porque pessoas que desistem fácil assim, das continhas, são pessoas que elas não lutam muito pelo que ela realmente quer na vida. Na verdade, elas nem sabem muito bem ainda o que querem das suas vidas, ainda estão em dúvida. E a matemática, ela vem para te ajudar a buscar um objetivo maior, tá? Pode passar, viu? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ligar aí o microfone ou acenar com a mãozinha. Tem uma mãozinha aí embaixo, tá? Se você tocar e passar nela, vocês vão estar falando aqui para a gente que querem falar alguma coisa. Vamos lá. O que é que dificulta a aprendizagem matemática? Olha só, gente. Quando eu resolvi falar sobre isso aqui para vocês,
eu não estou me dirigindo apenas ao aluno, eu também estou me dirigindo ao professor, em especial ao professor. Por quê? Porque nós, como professores, nós temos que encontrar maneiras, tá? De chegar ao nosso aluno, de chegar ao outro e passar para ele o que a gente está afim que ele aprenda. Então, não é simplesmente eu chegar na frente do quadro e ficar lá falando bem bonito sobre a matemática, enquanto a turma não está prestando atenção e não estão entendendo nada do que eu estou falando ali. Então, a gente tem um papel bem maior do que passar para o outro o nosso conhecimento, tá? A gente tem que verificar se realmente ele está adquirindo aquele conhecimento que a gente está passando. Então, nós temos aí, ó, o medo dos números predispõe o aluno a ficar nervoso ao tentar resolver problemas, compromete a compreensão do conteúdo e torna a prática de exercício uma rotina torturante. Professor, geralmente, ele percebe quando o aluno ele está agoniado e ele não está compreendendo determinado assunto. O aluno em si, quando ele se depara com alguma coisa que ele não está conseguindo resolver e ele está se sentindo pressionado a resolver aquilo ali, em um determinado tempo que está sendo posto para ele naquele momento, ele acaba ficando nervoso, ele acaba ficando com medo, e aquele conteúdo que não é tão difícil acaba se tornando algo torturante para o aluno. Isso seja no ensino fundamental, no ensino médio, em faculdade, em uma pós-graduação, mestrado, isso vai depender muito do momento e de quem está ali passando aquele conteúdo para a gente. Então, a gente tem que, primeiramente, tirar o medo, afastar esse medo e essa falta de capacidade que a gente costuma dizer que a gente não tem capacidade para absorver determinado conteúdo, certo? Então, afaste esse medo da vida de vocês, eu falo já novamente sobre isso, porque você tirando essa primeira barreira, você vai sentir uma diferença enorme na vida de vocês. Eu falo isso por experiência própria. Eu era uma pessoa que eu tinha um medo tremendo das aulas, principalmente de matemática. Porque quando o professor estava explicando, eu não compreendia nada, eu não sei para onde ia aquele X, para onde ia Y, aquela raiz, quando falava que era uma raiz quadrada, eu ficava imaginando uma árvore. Quando falava em números primos, na minha cabeça, na época eu ficava imaginando que eram os mais próximos, porque primo é alguém que está próximo da gente, então eu ficava imaginando que seria antecessor, sucessor e assim por diante. Então, eu tinha aquele medo de perguntar e de esclarecer as minhas dúvidas. E eu fui levando isso durante muito tempo na minha vida, e isso prejudicou e muito, naquela época, a minha aprendizagem. Então, eu sempre falo para os meus alunos, né, que eles têm que expulsar esse medo e que eles devem ser bem sem vergonhas nas aulas de matemática, principalmente. Porque se você não tirar aquela dúvida, você vai levar ela para o resto da sua vida, tá? E essa dificuldade, ela só tende a aumentar cada vez mais. Porque se você tem uma dificuldade, vamos dar um exemplo bem básico, para os alunos que chegam no fundamental, que estão no fundamental. Eles têm uma dificuldade na tabuada. Vocês acham que ele vai se dar bem na física? Bem-vindo, Tiago. Que bom ter você aqui, Muito Tiago. feliz. Eita, Léa, tudo bem? Vim só dar um boa tarde aí, que eu não vou poder participar, não. Eita, que massa. Muito bem. Estou aqui com essa galerinha aí perto de você. Eu vi agora no grupo lá do IFAO, aí eu vou entrar rapidinho aqui, mas eu vou ter que sair já. O Bruno Henrique sempre presente. Tudo bem, Bruno? Foi meu aluno aí, o Bruno. A Léa eu conheço Querido Tiago. Meu nome aí, Nicileia. Eita, muito Oi? feliz aí. Aproveitar aí, professor Edel, cumprimentar também. Tiago, um abraço. Tudo bem, Edel? Tiago é meu tarde, vizinho. professor. Era meu vizinho, né, do Tiago? Sim, a minha casa é aí ainda. Tiago. Minha casa é em Palmeira ainda também. Eu sou aqui. Eu sou mais uma irmã da casa. Referência aí de professora que show de bola.
Muito feliz mesmo. Vocês estão tendo uma ótima oportunidade. Parabéns, Éder, pelo convite. Excelente, velho. Eu vou ter que sair, que eu vou ter que pegar minha filha na escola. E só atrapalhar um pouquinho a aula de vocês. Que eu Tiago, depois você tem que marcar também uma palestra. Mas aí vai. Eu quero participar. Olha, mas aí depois de uma dessa aí eu vou ficar até sem jeito aí. A Leia tem muita história aí para contar, muito dedicada, professora excelente, hein? Show de bola. Você Tá? também, Parabéns aí a Tiago, todo você é um mundo. exemplo. Obrigada aí pela participação. Tá certo, desculpa aí, pessoal. Até mais, Leia. Até mais. Muito feliz Valeu, aí com você. Tiago. Tchau. 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 Veja como o mundo é pequeno, né? A gente acaba se esbarrando aí nos conhecidos, né, gente? Verdade. Foi um Bruno professor, e Edel ele. aí, bem longe de mim, bem longe assim, né? Porque é pertinho, mas eu acho que se não fosse a pandemia, a gente nunca tinha se encontrado. E tem o vizinho aqui do lado, que a mãe dele é como se fosse minha mãe também. A gente fica aqui fofocando quando a gente tem tempo. E é isso. Então, é um prazer saber que vocês conhecem o Tiago. Tiago é moral, viu? Eu sempre disse que eu queria que meus filhos fossem igual ao Tiago. Então, vamos lá, voltando aqui, tá, gente? Esse medo, essa barreira, ela dificulta demais a aprendizagem. Então, como eu estava falando para vocês, se um aluno ele não tem uma base nas 4 operações básicas, ele não vai se dar bem na atividade de física. Porque a física, ela não é complicada, só que ela exige um cálculo perfeito. Se você errar ali uma continha básica ou um jogo do sinal, você perde aquele cálculo todinho que você fez em física. Então, veja que uma coisa que estava na tua infância, se você não absorver ela de forma correta, você vai se prejudicar lá na frente. E esse nervosismo atrapalha a gente em uma prova do Enem, atrapalha em uma prova de concurso, tá? E isso é uma coisa que vocês têm que trabalhar muito, porque a partir desse momento, esse medo, ele vai se tornar uma oportunidade na vida de vocês. Eu digo por experiência própria. E depois eu falo mais um pouquinho. Vamos passar adiante. Vão registrando aí, tá? Pode passar, Bruno, por favor. Não, passou? Uhum. Você passou uma a mais, não, né? Não, Depois não. desse, certo. Tá bom. Vamos lá. Por que a matemática ela é considerada difícil? Por mais que se passe os anos, tá? Essa disciplina ela ainda é tida como uma disciplina difícil, onde muitas pessoas dizem que ela é de difícil acesso ao nosso conhecimento. Então, só essa palavra que você coloca na mente, na sua mente, que ela é difícil, realmente ela vai se tornar um obstáculo na tua vida. E por que ela é considerada assim? Porque passa-se os anos e mesmo assim, muita gente ainda diz assim, tem gente que diz, nossa, tu é professora de matemática, tu tem juízo, pegar uma disciplina dessa na tua vida, entre tantas coisas para tu fazer, tu fosse logo se meter com isso. Por quê? O que é que tem a matemática? Por que ela é assim? Então, é uma coisa que foi colocada na cabeça de várias gerações antigas, onde as pessoas acham que a matemática ela é algo só para quem é tido como pessoas intelectuais, né? Donas de todo saber. E sobre o que eu coloquei aí, ó. Um dos principais fatores que transformam a matemática em um bicho de 7 cabeças é sua característica de ser uma matéria expressivamente acumulativa. O que quer dizer isso? Quando você acha que você só vai ficar acumulando, só vai ficar fazendo cálculo e mais cálculo, e que ele não tem sentido nenhum, que isso não vai te levar a lugar nenhum, e que você geralmente está tendo uma perca de tempo. Infelizmente, é o que a gente percebe. Principalmente quando se pergunta assim, professora, onde é que eu vou ver isso na minha vida? Está onde? Onde é que eu vou usar esse assunto que a senhora está dando agora? Então, se considera que ali é só está sendo só passado um conteúdo por passar e que ele não vai ter fundamento nenhum. Onde, na verdade, ele tem todo o fundamento e que ele está presente em tudo, em toda parte, até mesmo em você, quando se olha no espelho, você consegue usar a matemática, né, no reflexo, na simetria,
E vamos lá. É dessa forma que muitos criam bloqueios de aprendizado, rotulam a matemática como uma ciência difícil demais e jogam a toalha, desistindo de aprender. Como eu dou aula também em cursinho e no EJA, na EJA, né? Geralmente, quando eu converso com alguns alunos, eles dizem que deixaram de estudar porque odiavam matemática, não conseguiam aprender matemática, que era a disciplina mais temida. Então, isso já foi uma coisa que foi colocada na cabeça dessa pessoa. Ele teve aquela crença que a matemática é o bicho de sete cabeças realmente, e que ela é difícil de se aprender. E eu vejo muito isso, né? Eu acredito que aqui eu falando com o Bruno, ele falou que ia ter pessoas aqui também que estavam cursando matemática. E eu acredito que quem está cursando matemática, provavelmente ele vai entrar em uma sala de aula e ele vai se tornar um professor, né? Ou então ele vai se dedicar à área das exatas, através de engenharia, alguma coisa, mas que ele está usando a matemática e que ele vai ter contato com outras pessoas. E uma coisa que eu peço sempre é que vocês, professores, vocês, alunos que futuramente serão professores, ou terão filhos, ou já têm filhos, não coloca na cabeça daquela criança, daquele adolescente, que a matemática é aquele bicho de sete cabeças. Porque você, a partir do momento que você chega para uma pessoa e diz, nossa, não, matemática é horrível. A matemática é a pior disciplina que existe. Ela é péssima. Você está jogando aquela pessoa contra uma coisa que ela nem conhece direito ainda, ou está curiosa para conhecer, e você já está ali dizendo para aquela pessoa que aquilo ali não é para ela, que ela não tem capacidade de aprender, porque a matemática só é para quem é gênio, para quem... Não, a matemática ela é para todos, e ela é para quem realmente busca o conhecimento. Lógico que você não vai aprender ficando sentadinho só olhando para cima, mas se você começar a olhar para cima e começar a contar os cantos da casa, começar a contar as telhas e várias coisas que tem ao seu redor, você vai estar usando a matemática também de uma forma que você nem imagina que está calculando, né? Vocês estão entendendo, estão compreendendo? Estou falando rápido demais? Hein, gente? O que é que vocês acham? Depois eu vou olhar o chat aí, que eu quero ver as mensagens, o que é que vocês estão colocando. Obrigada aí. Certo? Obrigada, Bruno. Então, gente, é isso, né? Vocês têm que tirar esse bloqueio dessa aprendizagem de vocês, para que vocês realmente absorvam a matemática na vida de vocês, tá? Pode passar, Bruno. Aí, ó. O que fazer quando se tem dificuldade em matemática? Ô, Tiago, tu desliga o microfone, Tiago, por favor. Ele não está ouvindo, o sinal dele está um pouco ruim. Desliga aí, Tiago, o microfone, por favor. Pronto, Nicilé, mutei. Então é outro aí que tá. Deixa eu ver. É o dele ainda. Pronto. Pronto. Isso. Obrigada, Bruno. Então, gente, olha só. Essas 5 dicas que eu dou para vocês. E que vocês devem passar para outras pessoas também. Né? O que fazer quando a gente tem dificuldade em matemática? Eu acredito, como eu falei no início aqui, que nem todos que estão aqui é porque gostam de matemática, né? Porque quando eu comecei a cursar matemática, não foi porque eu era apaixonada pela matemática, não. Né? É porque eu tinha dificuldade em aprender matemática, e eu tinha a curiosidade de saber, porque eu sempre achei lindo quando uma pessoa está fazendo aquele cálculo bem enorme, e quando chega ali no final e ela consegue acertar. Então, quando eu estava estudando, ou quando eu estou fazendo alguma questão aqui também, estudando, quando eu acerto uma questão, parece que é o gol do Brasil em uma Copa onde eu também vou ganhar o prêmio. Eu fico tão feliz quando eu chego no final e que eu acerto aquela questão, eu chego a vibro,
E eu acho que se eu tivesse alguma panela, alguma coisa, e não tivesse ninguém me ouvindo, eu ia sair quebrando de tão feliz que eu estava, porque eu acertei aquela questão. É uma emoção tão grande que a gente sente. Da mesma forma, nós professores, quando a gente percebe que o aluno está compreendendo o assunto e está entendendo, isso nos deixa muito feliz. É uma vitória para a gente, né? Para a gente quando acerta e para a gente, professor, quando vê nosso aluno conseguir enfrentar esses desafios e vencer esses obstáculos e conseguir aprender a matemática. Então, ó, a primeira dica aí que eu dou a vocês, ó, identifique qual é a sua dificuldade. Por favor, tentem interagir aí comigo, independente de ser professor ou aluno. Se você é professor, qual foi a dificuldade que você teve antes, ou qual é a dificuldade que você acha que os alunos geralmente têm? E você, aluno, qual é a dificuldade que você tem em aprender matemática? O que é que você, quando você está na aula de matemática, ou quando você imagina que vai assistir a aula de matemática e que tem uma prova de matemática, alguma coisa para fazer, o que é que te vem em mente nesse momento? O que é que dificulta a tua aprendizagem naquele momento? Eu quero vocês interagindo, vou dar 1 minuto para vocês interagirem aí. Vamos lá? Quero vocês participando. Hum. Cadê o pessoal? Ninguém está interagindo. Eita, que essa aula tá chata, né? Que ninguém quer interagir, ninguém quer conversar aqui. Eu acho que era melhor, Bruno, eu ter feito um monte de cálculo aqui para a gente resolver ao vivo, vice? Acho que o pessoal tá... tinha que colocar uns cálculos aqui, trigonometria, alguma coisa aqui, cálculo, para esse pessoal resolver, que estão muito tímidos, estão muito quietinhos. Mas daqui a pouco eu termino aqui e a gente abre a roda de conversa aqui. Vamos lá, ó. Ninguém falou. Repete a pergunta, certo. A pergunta é o seguinte, ó, identifique qual é a sua dificuldade em aprender matemática. Bora, Eduarda, fala aí. Qual é a dificuldade que você enfrenta na matemática? É porque você considera ela difícil? É porque você não consegue fazer os cálculos? É porque o professor não explica direito? O que é que você identifica como uma dificuldade aí? Bom, É porque então, tá. Ou é porque tá Nenhum, pela professor. internet? Oi? Nenhuma. Nenhuma, que bom. então, por mim, né, de falar que já estou bem vivido na matemática. O meu, no começo, eu tive uma dificuldade, era quando os professores ensinavam. Ele não chegava lá na sua mãe e dizia, vamos, Bruno, eu confio em você. Ele simplesmente dava o assunto, explicava do jeito dele. Eu tinha que correr atrás para poder entender do meu jeito. Ou seja, acho que a relação entre professor e aluno antigamente que afetava muito. Hoje em dia, com a pandemia, está mudando e, graças a Deus, os alunos estão ficando um pouco mais próximos dos professores. Que antigamente era bem mais difícil essa relação. Então, acho que era esse vínculo com professor e aluno que terminava complicando um pouco o aprendizado. E olha que o seu antigamente não é tão antigamente, né? Isso. Tá próximo, porque você ainda é muito jovem. Mas, assim, tu imagina o meu antigamente e o antigamente de outras pessoas aí. Porque o professor, ele entrava olhando para o chão e saía olhando para o teto. Ele mal olhava para o rosto do aluno. Ele só falava com o aluno quando era na hora da frequência, era quando ele dirigia a palavra ao aluno, quando ele chamava o aluno pelo nome na frequência. E o aluno, ele tinha medo de fazer uma pergunta ao professor e o professor dar um fora, porque corria muito esse risco. Eu não sei se era porque naquela época era proibido por lei que o professor ele não podia direcionar sua palavra ao aluno. Então, eu também senti muito esse bloqueio e muitas pessoas tiveram esse bloqueio. Mas por que dentro da matemática teve o bloqueio e por que não teve em português, geografia, história? Se os professores eram, vamos dizer, ao mesmo tempo, era do mesmo jeito. Porque do mesmo jeito que o professor de matemática entrava fechado e saía, entrava fechado e saía fechado, eu acredito que antigamente também os outros professores eram um pouco mais
trancados. Mas uma coisa é que, geralmente, Bruno e o restante aqui, é uma coisa que vem de muito tempo, que as pessoas já colocaram na nossa mente que matemática é difícil. Então, vai ter aula de quê hoje? Matemática. Vixi, aquela disciplina. Aí você já passou para sua mente que aquilo ali é horrível, que você não vai conseguir aprender. Aí você termina achando o professor horrível, né? O professor, ele é visto como aquele monstro, onde todos os outros professores faltam e aquele professor de matemática nunca falta, porque já teve aluno que diz, ô professora, a senhora não adoece nunca não? A senhora nunca falta? Oxe, não falta uma aula. Mas, na verdade, acontece sim do professor também de matemática faltar, lógico que acontece alguma coisa na família e tudo. Só que o aluno, ele não percebe a falta do professor por ser uma disciplina, tanto matemática quanto português, ser uma disciplina que está, geralmente, tem mais, geralmente não, ela tem mais, né, na grade curricular tem mais aulas de matemática e de português, que o aluno, ele tem que focar muito nessas duas áreas, que elas são fundamentais, nessas duas disciplinas, né, não dizendo que as outras não são importantes, lógico, mas que eles precisam focar, e tem mais aulas de matemática e de português. Se eu não me engano, agora, por exemplo, nas escolas do Estado, nós ministramos 6 aulas por semana de matemática. E português, se eu não me engano, ou é 5, ou também está sendo com 6. Eu acho que tem a professora de português aqui, que é a Meirinha, ela pode até me confirmar isso aí. Então, geralmente, o aluno, ele tem aquele bloqueio, porque ele tem várias aulas daquele mesmo professor, e é o chato, e é o cão, e é o bicho de 7 cabeças, e ele não falta nunca, mas ele falta, porque ele está mais constante na sua vida, tá? Então, isso é uma das grandes dificuldades, é o bicho de 7 cabeças, e é o medo do professor, tá? A segunda dica é, supera esse medo, supera, aprenda a gostar, enfrenta essa dificuldade, tira ela da tua mente, isso não é dificuldade para você, tá? Independente do que você pensou aí, que era a tua dificuldade, é o professor, sim, vamos dizer que seja o professor, mas você não só teve um professor de matemática durante sua vida toda, você teve vários. E por que ficou com aquele bloqueio, né? Por que não superou esse bloqueio? A outra dica, vá com calma, não precisa ter pressa. Eu sei que alguns colegas, eles resolvem rapidamente, algumas pessoas, elas fazem um cálculo mental extraordinário, que eu admiro bastante, quem tem essa capacidade de fazer um cálculo mental rapidinho, tá? Mas vá com calma, tudo no seu tempo. Não se aveste, não, viu? Não se aperreie, não. Por quê? Porque o seu tempo vai chegar e a sua aprendizagem você vai ter. Lógico que tem um momento que a gente tem que se aperrear um pouquinho, né? Principalmente quando a gente está fazendo alguma prova avaliativa que tem um tempo correndo ali. Quando a gente vai fazer um Enem, a gente tem que estar preparado, e concurso e tal, porque a gente está ali dentro de um tempo e a gente tem que ter aquele tempo exato para resolver. Mas é melhor você ir resolvendo com calma, enfrentando os seus obstáculos internos primeiramente, e você conseguir chegar até o final o mais correto possível, do que você fazer nas pressas, na carreira, e errar aquela continha, errar aquele problema, tá? Então, vá com calma. Outra coisa, fez errado, não deu certo o cálculo, não desiste. Vai lá e tenta novamente, tá? A quarta dica, coloque na cabeça que matemática é fácil. Aí, para quem me conhece, a matemática não é tudo, mas tudo é matemática. Então, coloca na tua cabeça que ela é fácil, que ela está na tua vida, que ela faz parte de você, que ela está no teu cotidiano e que é uma aliada sua, ela não é uma inimiga sua, não.
ela é tua aliada, ela é tua amiga, ela é tua companheira, ela vai te fortalecer, ela vai te ajudar nas outras áreas do conhecimento, e você vai ser outra pessoa a partir do momento que você passar a ver a matemática de uma forma mais prazerosa. Isso independente de qual seja o assunto, tá? Tá complicado, mas você vai conseguir. É só não desistir. E a quinta dica é aprenda como as crianças. Como assim aprender como as crianças? Quem poderia? O pessoal está muito tímido. Quando parar a apresentação, eu quero todo mundo com essas câmeras ligadas e falando comigo. Quando eu coloquei aí, aprenda como as crianças, o que é que vocês acham que as crianças têm como referência aí? Vamos, eu quero alguém falando comigo. Eu só vou continuar agora quando alguém falar, senão a gente vai até meia-noite aqui eu esperando. Alguém aí pode buscar a parte oculta da matemática nessa frase aí? É a parte oculta da matemática. Ela está aí também. Oi, Tiago, você não entendeu? Foi. Tiago, quando se fala assim, para você aprender como se você fosse uma criancinha, você ainda é uma criança, mas já é uma criança grande. Mas quando se fala assim, aprenda como as crianças. Quando você vê uma criança aprendendo alguma coisa, o que é que ela tem de diferente da gente quando vai crescendo? Quem poderia me dizer? Como é que uma criança brinca quando ela tá? Como é que ela faz as coisas dela? Olha, gente, para quem não sabe, o Tiago, ele é aluno aqui da nossa escola, também da rede estadual, e ele tem uma dificuldade muito grande, ele é um aluno nota 10, ele tem que ir para Mangueira para poder conseguir sinal na internet. E eu me emociono porque outro dia era chovendo e ele com o guarda-chuva embaixo aí da chuva, mas participando e assistindo a aula. Então, é um menino que tem um grande futuro pelo jeito dele, assim, de buscar o conhecimento mesmo enfrentando esses obstáculos. Ele não usa a desculpa porque está chovendo, nem porque tem que sair de dentro de casa para estudar. Então, faça chuva ou faça sol, ele vai aí para esse lugarzinho onde ele está agora, que é o lugar que tem mais sinal, não é isso, Tiago? Ó, para poder conseguir um sinal, para poder estar assistindo aula. E ele merece os nossos parabéns, não é isso? Estou bem apertado. Mangueira. Tá pertinho. Aqui. Muito bem. E aí, Tiago, conseguiu pensar em alguma coisa? Não. Tá, deixa eu ver aqui. Eu vou desafiar uma pessoa aqui. Vou desafiar um cara aqui que é um mestre, que foi o que é o causador da gente estar aqui reunido agora, né? Não é você não, viu, Bruno? Você é o intermediário dessa ligação aqui, mas o Edel, se ele tiver podendo falar, né, que ele estava um pouco ocupado, se ele pode falar para a gente aqui, onde está a matemática nessa parte aí, quando eu falo, aprenda como as crianças. O que é que as crianças fazem de diferente que geralmente quando a gente vai crescendo a gente não faz? Cadê ele? Tá por aí ou estava ocupado? Acho que ele não está ouvindo a gente, né? Ou ele colocou no chat, deixa eu olhar aqui. Ah, teve gente colocando aqui, peraí. Repete a pergunta, pessoal é tímido. Aí tem alguém que falou aqui, a Mônica. Quando os alunos têm professores no Fundamental 1 que gostam de matemática, eles transmitem esse gostar para o aluno. Mas quando esse professor não tem afinidade com a disciplina, passa essa aversão ao aluno e é complicado para que consigamos reverter esse quadro. É verdade, muito verdade mesmo isso aí. Quando, geralmente, os professores, infelizmente, né,
os professores do Fundamental 1, eles não têm aquela afinidade com a matemática. Muitos deles são alunos que tiveram trauma na matemática quando mais jovens, e, infelizmente, eles têm que trabalhar a matemática com os seus alunos no Fundamental 1. Então, eles trouxeram um bloqueio, eles tiveram essa dificuldade, que eles têm que se libertar disso. É uma das funções que eu tenho como formadora de matemática aqui do município, é fazer com que esse professor, ele supere esse medo, ele encontre essa dificuldade, supere, e que ele possa passar para o aluno o conteúdo de uma forma mais prazerosa, porque, infelizmente, tem alguns professores mesmo que usam a frase da seguinte forma: aprendeu não, tem problema não, isso aí não é para você. Então, assim, quando um professor, ele chega e ele joga uma frase dessa para um aluno, ele jogou um balde de água fria. Ah, não está conseguindo não, deixa para lá. Você não vai aprender não mesmo. Então, o próprio professor, ele se sentiu incapaz naquela aprendizagem e passou isso para o seu aluno. Então, quando ele chega mais na frente, no próprio ensino médio mesmo, ele já começa a ter aqueles bloqueios, porque ele já se acha um aluno incapaz de daquela disciplina. Tem alunos que já começam o ano letivo já falando que vão ficar em recuperação em matemática, que vai ficar em recuperação em português. Ele já prevê o futuro dizendo que vai ficar em recuperação. Né? Pode sim, professor, pode falar aí. Ah, gostei de ver, agora ele pediu para falar. Ah, tá bom. Boa tarde, né? Bom, Boa tarde. eu sou irmão do Edel também, Edel, né? Os dois, até é o mesmo nome. Exatamente. Professora Nicileia, primeiramente, parabéns aí, né? Até pelo convite. Bruno tá de parabéns aí, pelo convite, né? Feita, professora Nicileia. E envolver tantos segmentos aqui, né? Você está envolvendo aqui vários segmentos, pessoas do ensino fundamental, do ensino médio, ensino superior, então você tem todos aí, você está uma verdadeira, né, a turma está bem mesclada, está de parabéns por isso. Bom, para quem não me conhece, sou o professor Edel Guilherme, né, professor da UNEAL, professor do curso de Física, viu, Bruno? Mas eu ensino também na área de educação e a área também de estatística e probabilidades. Vê só, aí no caso eu vou fazer, primeiramente eu quero dizer, Nicileia, que o nosso nome, ele é complicado, né, Edel, mas ele foi constituído por amor, né, que foi exatamente, são as junções das iniciais de pai e mãe. Edmilson era nosso pai, Hélia é nossa mãe. ED de Edmilson juntou com EL de Hélia, meu pai era matemático, e criou os filhos, não, ao nascimento dos filhos, todos eles têm o Edel como primeiro nome. Então, é Edel Alexandre, Edel Guilherme e Edel Henrique. Bom, mas voltando aqui ao foco, né? Bem interessante, né? Isso você está aí colocando essas dicas para superar as dificuldades em matemática. Aí deixa eu dar só aqui, né, no meu entendimento, com relação ao aprender. Eu, na verdade, eu aprendi a gostar de matemática desde que nasci. Eu sempre fui apaixonado por matemática e sempre tive, assim, a matemática como grande paixão e foi o meu grande ganha-pão, né? Porque eu iniciei na década de 80 a ensinar matemática, lá no ensino fundamental, que na época, no passado, era primeiro grau. E essa questão de aprender como criança é interessante, que a gente vai percebendo que o que há necessidade na matemática é a criança, ela tem o poder de contextualizar de forma natural. E ela começa a relacionar conteúdos, relacionar assuntos, e ela vai juntando peças, e esse juntar peças faz com que você venha a ter a consagração de definições matemáticas que nada mais, nada menos é do que grandes relações. Então, a matemática não é tudo, mas tudo é matemática. Por quê? Se você quer fazer investimento financeiro, a matemática está dentro, né? Você quer ganhar dinheiro de forma linear ou de forma exponencial? Então, que tipo de busca você vai adquirir, você vai contratar para fazer com que você venha ter ganhos? Somar, multiplicar, então tudo tem a ver com as 4 operações.
Eu vou dar aqui um exemplo bem rápido, quer dizer, a criança, ela consegue, de repente, uma criança, ela pode dizer assim, olha só, se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. E se você continuar, a potência de base 2, ela é bem interessante, né? Porque aí está relacionado várias coisas. Memória de celular, por exemplo, né? Números binários. Então existe uma relação muito forte da matemática com diversas situações. E, por exemplo, o camarada diz assim, o professor entra na sala de aula e diz, olha, hoje a nossa aula é de logaritmo, e o professor logo diz, olha, logaritmo é muito complicado. Então, o aluno ele já entra com essa dificuldade do aprendizado do logaritmo. O logaritmo nada mais, nada menos é do que o quê? Do que tá no produto. Se você tem um produto de fatores iguais, o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, se você está multiplicando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4. 4 é a quantidade de 2. Essa quantidade de 2, ela é chamada de logaritmo. Então, se eu multipliquei 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso me dá quanto? 2 vezes 2, 4, 8, 16. O logaritmo de 16 na base 2 vale quanto? 4, que é a quantidade de vezes que eu multipliquei o 2. Então, às vezes a pessoa quer aprender logaritmo, é logaritmo de 20 na base 2. Aí você sai multiplicando. Quantas vezes você vai multiplicar o 2 e vai chegar lá, ou com um número próximo, ou com um valor exato. Vai depender se ele é inteiro ou não. Então, a criança, eu percebo que ela consegue fazer essas relações, e essas relações elas são interessantes, que isso leva a análise combinatória, leva às relações de progressões aritméticas, geométricas, aí você traz aí a geometria, traz a álgebra, traz a trigonometria, mistura tudo e a matemática ela vai se harmonizando. E as crianças conseguem perceber isso e começam a mexer, lógico, precisa-se sim de orientações, precisam de pessoas que orientem para que a pessoa venha desenvolver o conhecimento por meio de situações que são postas, são dadas como referência. Mas, no meu entendimento, eu acho que mais ou menos é isso. Eu acho que a criança tem um grande poder. E o poder da criança está exatamente nessa maneira livre. E, às vezes, ela querer juntar peças e constituir um todo, constituir um resultado de algo que, às vezes, você nem imagina. Então, ela começa a relacionar, às vezes, e brincar com a geometria e ela chega com resultados da álgebra que são fantásticos. Mas é isso. Me perdoe aí eu ter falado tanto, certo? Mas foi só aí alguns comentários, que você pediu tanto aí para fazer interferência. É porque a grande questão é que eu estou de Covid. Eu estou aqui, inclusive, eu estou com febre, e estou em isolamento. Mas perfeito. Melhoras aí, professor. Se cuida. E agradeço mesmo a participação. E essa questão de falar, eu acho que é um dos mal que o professor geralmente tem, né? Que ele aprendeu a falar tanto, e ele, quando bota para falar, ele se empolga. E eu vejo muito isso na gente aqui de matemática, que quando a gente passa a ver a matemática de uma forma mais prazerosa, a gente quer passar isso para as outras pessoas. E foi boa essa sua explicação aí sobre o logaritmo, porque, assim, geralmente só muda a palavra, onde, na verdade, ele vai estar usando um assunto que ele aprendeu quando ele era criança, só que vai ver agora de uma forma mais complexa, com outros nomes, né? Vai associar aquilo ali a outro termo, mas que está dentro do mesmo, vamos dizer assim, do mesmo conjunto, é a mesma coisa, só que de uma forma um pouquinho mais puxada, porque é lógico que tem que ter um nível maior. E isso aí é o que faz com que você vá forçando a sua mente para o aprendizado. Porque se a gente ficar só aprendendo a mesma coisinha, vendo só a mesma coisinha, você não vai aprender algo novo. Então, tem que ter algo que te desafie para que você possa usar aqui, ó, a sua cabecinha. E é isso mesmo. A criança, ela tem uma facilidade maior e, além disso tudo, ela tem empolgação, ela tem prazer em fazer aquilo, ela faz brincando, ela gosta daquilo ali. Né? Ela associa as coisas e ela não desiste fácil. A criança, se você der um quebra-cabeça, ela vai ficar ali tentando,
Depois ela vai lá de novo, ela fica com aquela vontade de descobrir como é que faz aquilo ali, não guarda ódio nem rancor, e é muito raro você ver uma criança desistir de um brinquedo, né? Desistir daquilo ali que ela está se encantando. E olha, essa parte aí da criança, eu me lembro quando eu estava fazendo a minha primeira pós, que a professora, ela mostrou que a gente utiliza a matemática até quando a gente é bebezinho, quando é apresentado os brinquedos, que geralmente os brinquedos para recém-nascido, né, eles têm formas geométricas. Então, cores e as formas geométricas. E se você associar a quantidade de brinquedo, às vezes vamos dizer que um brinquedo ele tenha 5 peças, e no meio daquelas brincadeiras se perdeu uma peça, mas aquela criança, ela na sua inconsciência, ela já sabe contar. E se ela sabia antes que tinha 5 peças, mas teve um dia que você só apresentou a ela 4. Ela vai chorar, ela vai berrar, ela vai se espernear, ela não sabe falar ainda, mas ela vai ter essas outras reações. Onde, na verdade, ela está te passando uma mensagem que está faltando algo na conta dela. Ela está contando e ela lembra que tinha algo a mais ali. Então, ela está usando a matemática mesmo na inocência e mesmo sem saber, porque ela lembra que existia um outro termo ali, um outro produto. Então, é uma coisa que persegue a gente, né? Pois bem, gente, olha só. Bruno, eu acredito que depois desse slide, o que vem aí, só um minutinho, tá? Eu passo já para vocês aqui, outra coisa, deixa eu ver. Depois desse slide, é um vídeo que eu tenho para passar para vocês. Aí, assim, eu acredito que consegue, né, Bruno, passar com o áudio. Agora, gente, uma coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte, independente da sua idade, ser professor, ser aluno ou não, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo, assistam ele de uma forma buscando o que é que eu estou querendo passar através desse vídeo. Foi difícil para mim conseguir um vídeo só, porque se eu pudesse, existem vários vídeos que a gente pode usar para motivar as pessoas quando elas se deixam ser motivadas. Porque não adianta nada eu chegar para você e apresentar um doce bem gostoso, e ao mesmo tempo, quando eu colocar ele na tua mão, eu falar para você que esse doce é horrível, que ele não tem sabor, e que se fosse você, eu não comeria esse doce, porque ele não presta, ele tá azedo, ele tá ruim. Eu pego um doce bem gostoso, pego um potinho de doce, dou a você. Olha, que legal. Toma essa água, toma isso aqui, é água, viu? Aí quando você vai pegar, aí a pessoa vai dizer, olha, mas cuidado, porque tem veneno aí dentro. Ela vai lhe fazer mal. Você acha que a criança, o adolescente, o adulto, ou seja lá quem for, ela vai tomar essa água? Quem é que acha que ela vai tomar? Deu a você e disse, olha, não é linda, é uma aguinha e tal. Quando você vai tomar, a pessoa vai e diz, ó, mas cuidado, porque aí tem veneno. Ela não presta. Mesmo que você aparentemente olhe para ela e veja que ela parece uma coisa normal, mas alguém colocou na sua cabeça que ali dentro tem veneno e que ela não presta. Então, não adianta. Pode ela estar a coisa mais linda do mundo, mas você vai ter medo. É a mesma coisa, eu comparo com o nosso conhecimento matemático. Cheguei toda encantada para estudar um novo... Eita, terminou o fundamental, vou fazer o médio agora. Aí já chega uma pessoa e diz, tu não sabe de nada. Olha, tu não achava ruim a matemática do fundamental? Tu vai ver o cão é agora no médio. Oxi, tu terminasse o médio, vai fazer faculdade de informática. Menina, informática tem muito cálculo, é matemática pura que vai estar ali. Tu vai enlouquecer. Já chega uma pessoa jogando o veneno dentro de uma disciplina que você estava até empolgado para adquiri-la, mas alguém foi lá e jogou um balde de água fria. Então, esse vídeo que ele vai passar agora, eu quero que vocês prestem atenção, porque essa mensagem, esse vídeo tem várias mensagens, mas eu quero ver se vocês descobrem qual foi a parte da mensagem que eu quis passar para vocês através dele. Pode colocar, viu, Bruno, por favor? Certo. Só um minutinho, peraí. Volta lá. Antes de começar, e tem aí, ó. E se não estiver tudo bem?
tá? A frase aí, ó. E se não estiver tudo bem? O que é que vai acontecer? Pode colocar. Assim. Tem que pensar, porque... Como vai lidar com isso? Você já sentiu como se tudo que você tivesse feito não tivesse sido feito por você? Que foi tudo sorte, ou sei lá. Tá, você tem problemas. Mas acha que vencer é tudo que importa na vida? Esse é o único motivo de você se esforçar tanto e desistir de tantas coisas para estar aqui? Eu entendo. Entende? Não somos mais só nós, Jay. Eu sei que parece loucura fazer isso tudo de novo. E eu não posso te devolver o tempo perdido, mas agora eu tô aqui e eu tô com você. E se você topar, eu tô pronto pra lutar. Por que lutar de novo? Você tem que provar o quê? Não é por isso. O que você quer aqui, Billy? Eu nunca fiz planos, tá bom? A minha esposa sempre planejou por mim. E a minha filha, a Leila, não tá querendo mais me ver. Por que você quer lutar? Sei por que querem lutar com você, sei pelo que estão lutando, mas e você? Você não faria nada tão bem se não fosse o que você ama. Não ia conseguir nem respirar, sabe? Eu também não sirvo pra nada se eu não resolver isso direito. Eu pisei no pé dela e quebrei o pé dela. Pronto, perdemos. Eu fiquei péssimo, mas ela me perdoou. Eu não sou perfeito. E quem é perfeito? Onde é perfeito? Mesmo que ela te odeie, deixa ela te odiar. Se ela se sentir melhor, ela vai melhorar. Não se trata do que você sente. Deixa ela superar do jeito dela e não ache que o jeito dela é igual ao seu. Não importa o quanto uma coisa fique suja, você sempre pode limpar. Tanta gente. Dei a todos tudo o que queriam. É. Mas desde quando alguém sabe realmente o que quer? Não é tão simples. Por que não? Não, essa foi a pior mentira que me contaram. Não é tão simples. Isso é uma mentira que contam muitas e muitas vezes. E o que não é simples? Nada disso. Tudo isso. É assim que te fazem desistir. O mundo é cruel, padre. Tá pensando em fazer o quê? Mudá-lo. Ah, boa sorte então, hein? Não tem a ver com sorte. Tem a ver com esforço. O tempo todo as pessoas dizem que o mundo não é perfeito. Eles falam, não é tão simples. Então qual é a verdade? É isso. Que se você fizer o que eles falam, que você não pode, então acabou. E você percebe que é simples. E que sempre foi. Quantos desejariam ter nascido sabendo o que sabem agora? Pensa bem. Quantos fariam as coisas do mesmo jeito de novo? E quantos viveriam suas vidas como eu? O que faço então? O que você fez com a sopa não foi um milagre, Bruce. Foi um truque de mágica. Uma mãe solteira que trabalha em 2 empregos e ainda acha tempo para levar o filho para treinar futebol. Isso é um milagre. Um adolescente que diz não às drogas e sim à educação. Isso é um milagre. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Você sabe o que tem que fazer. Então faça. Aí a gente terminou o slide, tá? Aí é só minhas redes sociais. Depois, no finalzinho, se alguém tiver interesse, o Bruno passa para vocês,
Se alguém quiser saber mais alguma coisa sobre matemática, sobre a minha forma de atuar com a matemática, conhecer as minhas redes sociais, que eu posto muito, o meu trabalho, eu posto também o trabalho dos meus alunos, porque para mim é uma vitória ver os meus alunos participando e perdendo a timidez e aprendendo a gostar de matemática assim como eu aprendi. Não foi fácil, mas não foi impossível, e nem está sendo, né?